Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do grupo do Púlpito, irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, eu quero cumprimentá-los com a graça, a paz do Senhor, desejando que todos estejam íntegros física e espiritualmente. Amém, queridos? Amados, ontem na minha mensagem, da palavra que fiz ali na minha igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, eu fiz menção à identidade que Deus revelou a Moisés dele mesmo. Quando ele disse para Moisés, olha, fala ao povo que eu sou o grande eu sou. Então, parafraseando assim esse tema, será que nós podemos dizer sem medo ou vacilo que não somos mais nós, mas Cristo que vive em nós? Lendo a Bíblia, às vezes, isso acontece muitas vezes comigo, amados. Lendo a Bíblia, eu me detenho em certas interrogações, em certas perguntas, que eu acredito até que serem naturais pela nossa fraqueza humana. Um exemplo disso, nessa segunda-feira, foi o texto que eu li de Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. O que significa considerar tudo como perda por amor de Cristo? O que significa renunciar a tudo o que temos por amor de Cristo? Essa pergunta veio ao meu coração e de imediato eu penso que é o que significa de fato ser um cristão. Então, e por que esta resposta veio à minha mente? Porque eu me lembrei também do texto de Lucas 14, na qual Jesus afirmou que qualquer um que não renuncia a tudo que possui não pode ser seu discípulo. Renunciar a tudo que temos é renunciar à vida terrena, aos valores antigos, aos focos, aos desejos carnais, e é isso mesmo que seria dizer contar tudo como perda. Ou estou enganado? Será que eu estou enganado? É isso que acontece na conversão. Você não pode ser um discípulo de Jesus sem renunciar a você mesmo. Ele falou, quem quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então, dentro desse encaminhamento, o próprio Jesus, lá em Mateus 13, ele descreve a decisão de quem se converte. E ele conta uma parábola e ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo em que um homem encontra esse tesouro, e ele, quando encontra esse tesouro, ele torna a escondê-lo e vai cheio de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, vender tudo que você tem com alegria para ter o tesouro do reino é uma forma de parábola de dizer, considere tudo como perda para ganhar a Cristo. Você vende tudo que você tem, tudo que você é, para ter o tesouro que é Cristo. Então, queridos, tornar-se cristão é despertar da cegueira da morte, é despertar, é descobrir que Jesus é suficiente, é satisfatório, que consideramos tudo como perda, renunciamos a todas as posses, em linguagem de parábola, vendemos tudo o que temos para possuir o tesouro que é Cristo. Quando a gente fala nesses termos, também existe aquela parte prática, e diária. O que significa isso? Significa, para mim, pelo menos 4 coisas. Renunciar a tudo significa que, se tivermos que escolher entre Cristo e qualquer outra coisa, escolheremos Cristo. Isto é o mesmo que Deus não nos leve à crise de um ou outro, em todos os momentos. Ainda assim estamos prontos e resolvemos em nossos corações que, se a escolha tiver que ser feita, dependendo da situação em que Deus nos permita vivenciar, a experiência que tivermos, nós vamos escolher a Cristo.
né? Devemos escolher a Cristo. Em segundo lugar, renunciar a tudo significa que nós lidaremos com tudo de maneira que nos aproxime de Cristo, né? Para que nós ganhemos mais de Cristo e desfrutemos mais dele, né? Pela maneira como nos relacionamos com tudo, né? Isto, quando nós abraçamos tudo que é agradável, sendo gratos a ele, e suportamos tudo que é prejudicial, sendo pacientes por meio de Cristo, aí nós vamos então atender a essa afirmação de Paulo de forma plena, né? Em terceiro lugar, renunciar a tudo, né, significa que nós vamos buscar lidar com as coisas deste mundo de maneira que mostre que elas são, ou melhor, que elas não são o nosso tesouro, mas sim que Cristo é o nosso tesouro. Isso, nós teremos as coisas de forma, eu diria, frouxa, né, despregadas delas, dispostos a compartilhar de forma que os valores dessas coisas nunca ultrapassem o valor de ter a Cristo. Vocês estão me entendendo? Bem, buscaremos viver tudo isso que nós falamos, né, eu quero dizer que nós temos que buscar viver um paradoxo, aquele paradoxo de Paulo em 1 Coríntios 7, quando ele diz que nós devemos comprar e não levar, lidar com o mundo como se não tivéssemos nenhuma relação com ele. É um paradoxo, né? Então, em quarto lugar, isso nos leva ao quarto lugar, que renunciar a tudo significa que se perdermos alguma coisa, ou todas as coisas que este mundo pode oferecer, né, temos a consciência de que não perderemos a nossa alegria, o nosso tesouro, a nossa vida, porque Cristo é a nossa alegria, o nosso tesouro e a nossa vida, né? Então, isto é, em perdas menores, nós não vamos nunca murmurar, e em perdas maiores, nunca vamos lamentar. Eu acredito que isso significa achar Jesus, viver Jesus e se tornar invencível. A verdade é, irmãos, sejamos sinceros nisso, né? Nenhum de nós ama Cristo tão perfeitamente, ou vive tão consistentemente, né? Eu me lembro da pergunta insistente de Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas? Mas ser um seguidor de Jesus, ser um verdadeiro cristão, significa, para mim, essas 4 maneiras de lidar com tudo, né? E serão de fato a verdade quando pudermos dizer, como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, que nós comecemos essa semana dispostos a viver Cristo, né? Dispostos a renunciar a nós mesmos em todos os aspectos e nos entregarmos totalmente ao domínio, ao reino de Deus, né? Porque isso com certeza vai fazer com que nós flutuemos acima deste nível tenebroso que vivemos, de crises, de ofensas, de agressões, de violência e de enfermidades, enfim, de tudo isso. Porque no reino dos céus tudo é diferente. Amém? Que você viva Cristo, que você possa dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Um grande abraço, um beijo no teu coração, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem, né, de se inscrever nesse canal e toca no sininho, para que amanhã você receba a mensagem nova do coração de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te capacite, em nome do Senhor Jesus.